1 Samuel. Põe a outra versão, por favor. Deixa eu orar aqui rapidinho. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, Deus, por poder estar na Tua presença, em nome de Jesus, e eu peço a Ti da Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, venha operando com o Teu reino e a Tua justiça. Eu peço a Ti, Pai, que fala conosco, Deus, que a palavra não venha faltar, seja da medida que o Senhor preparou para nós. Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, dá a direção e abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, só para pegar de introdução aqui, o 1 Samuel 15, versículo 8 diz assim, primeira coisa que a gente precisa entender, Deus deu uma ordem para Saul, a gente sabe dessa parte, Deus deu uma ordem para Saul, para ele cumprir ali. Só que no meio do caminho, ele tomou outra atitude. Então, tá tudo beleza? Gravação? Então ele tomou uma outra atitude. No versículo 8 diz assim: aprisionou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Versículo 9. Todavia Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor no despojo de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil, desprezível, destinaram à destruição completa. Irmãos, olha só. Deus queria cumprir. Deus usou a vida de Saul para cumprir algo. Só que no meio do caminho, o Saul tomou outra coisa. Ele fez outra coisa. Ele falou assim, não, eu vou poupar aqui as vacas, os melhor. O que nós precisamos entender? Primeira parte da história. Deus nos dá uma direção. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus falou. A intenção foi boa, mas a atitude estava completamente errada. Não é isso que eu quero falar ainda, mas o que eu preciso entender? Ele falou assim, no começo do capítulo, Deus dá uma ordem, Saul vai lá e faz assim com os amalequitas e tal, faz tudo isso. Ele pega no meio do caminho e fala assim, não, eu vou poupar a vaca, poupou o Agag. No versículo 11... Não, perdão. No versículo 14 diz assim: contudo, Samuel lhe indagou. Que são, eu vou pular alguns versículos, tá? Que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros, já tocou a culpa, já vai jogar a culpa em alguém. Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, o teu Deus, porém, destruímos totalmente o restante. Irmãos, Deus, Ele não quer que eu invente no meio do caminho alguma coisa. A gente vai ter um bom senso em determinadas situações. Mas existe situação que ele vai me dar uma direção expressa e nós vamos cumprir essa direção expressa. Versículo 16. Olha só. 16. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. Irmãos, Deus já deu uma revelação para Saul. Eu me arrependi, tá no versículo, acho que tá no versículo 13, se não me engano, que eu pulei aqui. Ele se arrepende daquilo, de ter instituído Saul como rei e tal. No versículo 20, ele vai dizer, vai lá no 20, põe no 20, para nós adiantar aqui. Então Saul argumentou a Samuel: mas eu obedeci
a Yahvé, realizei a missão. Ao que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Agora me fala. Aí a gente vai até o 22 daí, tá? Me fala. O que nós precisamos entender? Por que ele ficou com dó do Agag? Qual foi a intenção dele em ter ficado com dó de Agag? Versículo 21. Meu exército tomou as ovelhas e o boi despojo da guerra, o melhor do que estava... despojo da guerra. O melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Vai lá, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé, Deus, com holocausto e sacrifícios, do que com a sincera obediência à sua palavra, de modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Irmão, o que nós precisamos entender? Ele foi lá, fez um monte de coisa, mas o Saul estava com dó do Agag. Não sei se ele usou algum argumento, essa primeira parte aqui, mas ele estava com dó de Agag. Pegou os animais e falou assim: não, eu vou guardar isso aqui. É mais ou menos assim, né? Ó, tem esses... Deus fala assim, ó, destrói tudo. Aí ele fala, aí a gente chega lá e vê um monte de bloco, um monte de cimento. Fala assim: não, vamos guardar isso aqui para fazer uma casinha, para aumentar um espaço. Irmão, Deus deu a ordem para ele. Ele ficou com dó de Saul. O que nós precisamos aprender? Existem situações que eu preciso parar de ficar com dó. Ah, eu tô com dó disso aqui. Porque ele ficou com dó do Agag. Agora me fala, quem poderia construir outro reinado? O rei. O Agag poderia, vivo, construir outro reinado. Com alguém que sobrou, com alguma coisa. Ele poupou, ele fez o que não era para fazer. O que eu preciso entender? Nós precisamos tirar a dó. Muitas vezes a gente está com dó de alguma coisa. Aí fala assim: ah, eu estou com dó disso aqui, não vou fazer isso aqui não. Essa pessoa vai chorar, vai passar um desafiozinho aqui. Não fica com dó. Deus falou o quê? É melhor, ó, contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Deus com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração é mais do que a gordura de carneiro. Qual é o nosso sacrifício hoje? Qual é o nosso sacrifício? Qual é? Qual é o nosso sacrifício? Qual é o seu sacrifício? Fala aí. Você não acabou de pegar a conta? Não é um sacrifício? É um sacrifício que a gente vai entregar para Deus. Eu já peguei a minha também, já paguei já. Se ele pegou a dela, tem essa daqui de alguém, pode ser sua, pode ser do Pedro, pode ser da Sofia, né, Sô? Irmãos, é o nosso sacrifício. E a gente precisa pagar a conta. Mas Deus está falando que é melhor eu obedecer e parar de ficar com dó do Agag. Tem coisa que vai custar mais caro do que a conta. Lá na frente custa mais caro. Tem situação na nossa vida, esse é o nosso sacrifício. Olha, de bom grado, Deus está aqui, pagamos. Só que Deus está falando assim: ó, filho, eu não estou querendo sacrifício não. Eu quero que você obedeça. Nós vamos fazer a nossa parte? Vamos pagar a conta, que Deus vai nos honrar. E a conta vai ser paga e a igreja vai ficar com o nome limpo por aí, o aluguel, o imposto também. Nós vamos fazer tudo isso. Mas ele está falando que é melhor eu obedecer a palavra do que eu... Ó, pega lá, vamos lá, fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós precisamos honrar os compromissos financeiros. Mas Deus fala para nós que é melhor a gente obedecer. Ó, contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Deus com o holocausto? Deus vai ficar feliz que eu estou pagando uma conta? E por outro lado estou roubando alguém? Ou por outro lado está fornicando? Por outro lado está adulterando? Não, ele não quer isso. Não paga a conta não, mas vai lá acertar. É isso que ele está falando.
sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiro. Essa é a primeira parte. Nós precisamos entender que Deus quer que eu honre a palavra dele. Ah, eu vou fazer um sacrifício? Sim, mas eu preciso honrar a palavra. Vamos entrar no outro assunto. Agora, o que nós precisamos entender? Por que Saul poupou Agag? Será que ele ficou com dó do Agag? Será que o Agag falou assim, tem um negócio para te falar, e assim ele ficou com a cabeça... O que ele ia fazer com Agag? Isso aqui a gente está falando dessa época, né? Obviamente, né? Mas tem rei que a gente tem que eliminar. Situações da nossa vida que se tornou um rei, e a gente fala assim, não, estou com dó dele, para quê? Já morreu todo o povo dele, vou deixar ele vivo, ele vira escravo nosso, vai ser preso de guerra. Irmãos, custa mais caro lá na frente. A gente já vai ver aqui que custa mais caro. Presta atenção aqui. Vamos lá logo aqui, vamos lá no Jonas, vai. Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos no Jonas. Depois a gente volta nos outros dois livros aqui que é curtinho, vai lá. A palavra veio a Yavé, a Jonas de Amitai, com esta ordem. Vai seguido aí, porque essa aí a gente já sabe. Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ele, porque a sua malignidade subiu até minha presença. Deixa eu achar aqui, vai lá. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yavé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe, amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio, pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yavé. Versículo 4, vai lá. Contudo, irmãos, olha só. Existe aqui um segredinho aqui, que eu não vou falar do Jonas. A gente sabe que tem que cumprir a palavra. Contudo, Yavé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Presta bem atenção. Às vezes nós estamos com dó do Jonas, e por isso a conta sai mais cara. O Saul não quis obedecer a Deus, o que Deus mandou. Faz isso, assim, assim, assado. Ele teve uma ideia lá. Irmão, a conta sai cara. Não fica com dó do Jonas, não. Ele estava com dó do Agag. Não, pode tirar daí. Pode tirar. Ele fica com dó. Ele estava com dó do Agag. Irmão, o que estava acontecendo aqui? Contudo, Yavé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Por quê? Aonde que estava o Jonas? No barco do cara lá. Ele sabia que o Jonas estava devendo a Deus? Não, não sabia. Tinha alguma coisa errada. Existem situações que eu e você entramos, mas Deus vai nos dar a luz para nos desprender daquela situação, soltar. Aí eu fico com dó. Já a gente vai ver essa dó que eu estou falando aqui, igualzinha a dó que o Saul teve. Mas essa daqui é mais aprimorada. Vamos lá. O versículo 5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Cada um estava aqui orando. O que batia o tambor estava lá, o outro que gostava, estava todo mundo pedindo ali. Em seguida, lançaram ao mar, a conta começou a ficar cara. Por quê? Porque ficaram com dó do Jonas. Presta atenção. Em seguida, lançaram ao mar a carga. Lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas
No entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Irmãos, não fica com dó do Jonas. Não entra na frente de Deus para achar que você é mais que Deus, eu sou mais que Deus e eu vou resolver o problema do fulano. Eu vou resolver o problema do ciclano. Não fica com dó do Jonas. Esses marinheiros aqui ficaram com dó do Jonas. E pagaram um preço altíssimo por isso. Vamos lá. Ó, o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não venhamos todo perecer. Irmão, o vento, a tempestade estava grande. Sabe o que acontece? É eu e você, entramos em uma situação porque a gente está com dó de fulano, está com dó de ciclano, está com dó daquela situação que está bem pertinho da gente. Fala assim, oh meu Deus do céu, mas se eu for fazer com isso, fulano vai chorar, vai espernear. Se eu for fazer isso, vai dar uma contenda. Irmão, não fica com dó do Jonas. Joga o Jonas na água que o problema vai resolver. Deus está falando. Ó, vai lá. Todos pereceram, né? Ficaram com medo. Então, os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde, lancemos sorte para saber quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles jogaram Irmão, nós não temos a bola de o entendimento. Falar assim, nós vamos saber mais do que Deus? Eu não sei. Às vezes encosta alguém perto da gente, você não sabe o que tem aquela pessoa. Se ela está devendo para Deus, se ela não está devendo para Deus, e a gente vai ficar lá fuçando a pessoa, a vida da pessoa. Ó, o que foi fazer? Mas o que será que está acontecendo? Depois que eu comecei a fazer tal atitude, eu percebi que está um vento, está uma tempestade aqui. Não estou tendo paz, não estou tendo sossego, tem alguma coisa errada. Aí oraram a Deus, jogaram sorte, porque eles não eram crentes, né? Eles não eram crentes. Jogaram lá a sorte e a sorte caiu sobre Jonas, deu certinho. Versículo 8. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual a tua terra? A que povo pertence tu? Eles perguntaram: caiu a sorte sobre você. O que está acontecendo? Irmãos, vai lá, Pedro. E Jonas passou a responder-lhe: eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Vamos de seguido. Então aqueles homens ficaram horrorizados, lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. Sabe o que acontece? O que acontece é que depois que conta tudo, a gente ainda quer dar um jeitinho. Até o momento que você não sabe da situação, é mais ou menos assim. A gente não tem esse costume, mas você pega. Isso aí é mais antigamente, né? Você dá carona pra alguém e a pessoa tá lá com um trabuco desse tamanho escondido lá na cintura. E não tem documento, não tem nada. Ou mais ou menos assim: ó, fulano, guarda esse carro aqui pra mim. É carro roubado, moto roubada. Irmãos, dá um problema danado. O que tá acontecendo? Ah, é? Ó, sabe o que é? Esse negócio aí, é roubado. Irmão, eu vou agradar o ser humano, vou desagradar a Deus, o preço sai alto para nós. Não pode ficar com dó do Jonas. Porquanto os homens sabiam que fugia do Senhor, pois ele havia declarado, vai lá, versículo 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, e o negócio não parava, eles já tinha perdido tudo só porque vendeu a passagem. O que a gente precisa fazer? Apresenta o seu plano nas mãos do Senhor. O que ele vai fazer? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e tudo que você vai fazer vai prosperar. Está lá no Provérbio 16, o versículo 2. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas se eu apresentar a Deus, Ele vai me livrar de entrar nessa situação. Vamos lá, ficaram sabendo. Versículo 12. Diante do que Jonas lhe aconselhou, pegai-me. O Jonas falou para eles: pegai-me
lançai ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Mas tem situação que a situação tá lá e não fala, ó, é culpa minha, viu? Essa briga aí toda, essa inquietação, esse problema todo é por causa dessa situação. O que ele falou? Joga do mar. Olha o que esses homens fizeram. Vai lá, versículo 13. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava... Olha, pra quê? Ainda pelejar, foi remar. Irmão, joga o Jonas no mar que vai dar certo. O restante é com Deus. Presta bem atenção. Olha, presta bem atenção. Vai chegar alguém pedir ajuda para nós. A gente vai dar uma comida? Vai dar uma comida. É de Deus fazer isso. Mas tem situação que eu tenho que jogar no mar. Não dá para ficar segurando mais. Porque o vento tá arrebentando o barco, o negócio tá acontecendo. Aí você fala assim... Aí chegou uma situação, você fala, oh, Deus, dá uma luz aí, abençoa, Senhor, abre o caminho, dá a direção. Daqui a pouco Deus falou, é Jonas. Eu falei, Jesus, é mesmo? Tá bom. Aí Deus deu uma luz. Irmãos, eles tentaram remar, sabe por quê? Porque eles estavam fazendo que nem o Saul. Estava com dó do Agag. Aqueles estavam com dó do Jonas. Vai se acertar com Deus. Ó, tem gente que luta, não luta? E passa desafio, não passa? Esse aí a gente vai pôr a mão lá, fulano, você tá lutando? Tô lutando, mas tô passando desafio. Ó, eu fui fazer isso e deu errado, mais ainda. A gente vai ajudar. Agora aquele que tá fazendo, a gente não vai pesar as situações, as pessoas, mas o que eu quero trazer para nós é que tem situação que eu tenho que parar de ficar com dó. Não fica com dó. Se você ficar com dó, o preço lá na frente pode ser mais caro. A gente pode pagar um preço maior. Já tinha jogado tudo, as fazendas, os negócios, tudo porque colocou o cara dentro do barco dele. E o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Versículo 14. Por isso, suplicaram a Yahvé neste termo: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porquanto tu, Deus, Yahvé, fizeste como te aprove fazer. Versículo 15. Então agarraram Jonas. Olha aqui. A solução está aqui. Então agarraram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido. E logo este se acalmou. Olha, vai lá. Daqui para cá é com Deus. Daqui para cá é com Deus. Assim que notaram que o mar se aquietou, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo sacrifícios e fazendo-lhe votos. Vai lá, põe um outro aí, o 17. Entretanto, o Senhor fez com que um grande peixe, daqui para lá, pode voltar, volta aí o 15, deixa no 15. Daqui para lá, é com Deus. Eu vou fazer até onde eu posso. Deus está falando para desprender, para jogar no mar. Não fica com dó. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer tal atitude, vou parar minhas negociações com essa pessoa, com esse fulano, com essa... Mas será, oh Deus, será que eu não estou jogando fora o que o Senhor deu nas minhas mãos? Filho, vai, põe aí o negócio para andar. Então agarraram Jonas e jogaram no mar. No mar enfurecido, e logo este se acalmou. Pronto, ó, acalmou. Você vai aguentar ficar passando dia e noite sendo perturbado? Não, tem que jogar no mar a situação, e Deus dali para frente vai resolver. Ele mandou lá o peixe para pegar ele, o mar ficou calminho. Aí às vezes a gente fala assim, será que é por isso? Será que é por tal atitude? É por tal atitude. Não pensa não que o Espírito Santo já está falando conosco. Olha Deus, depois que eu desvencilhei, as coisas mudou. Mas foi instantâneo. Parece que é uma coisa instantânea. É assim. Aí eu vou ficar vivendo a situação para lá e para cá. Põe lá no Gênesis, lá, por favor. Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso aqui é o Ló e o Abraão. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos.
Olha só. Ele estava num lugar que as vaquinhas, os boizinhos, as cabras não conseguiam nem sustentar, comer. Vai lá, por favor. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus, fariseus habitavam na terra, versículo 8. Então Abraão, ó, vê só, tá tendo briga, tá tendo contenda. O que ele fala? Meu, se eu ficar com dó do Ló, eu tô frito. Não dá. Não dá para ficar com dó do Ló. Ló, fala o seguinte, não dá. Ah, será que eu tô crendo em Deus? Ou eu tô com dó e tô nessa situação toda? Ó, então Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra, não está aqui diante de ti, peço-te, portanto, que te aparte de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Irmão, o que nós precisamos entender? Ele não queria briga, não queria contenda. Talvez ele foi postergando aquela situação porque ele estava com dó de Ló, do Ló. Se eu ficar com dó de Ló, eu não vou ouvir o que Deus tem para falar. Versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, ó, tô com dó do Ló. Ou eu tô crendo só no braço de Ló, mas eu vou ter que mandar o Ló embora, não dá. Ó, Ló, fala o seguinte, vai embora daqui, não dá não. Ó, põe essa situação fora, não dá não. O que ele falou? Então, depois que Ló foi embora, prometeu, olha, acabou de ir embora, Deus já deu uma promessa e abençoou. Às vezes a gente lida com situações cotidianas do dia a dia para que Deus nos ensine a não ter dó. Ó, Deus mandou, vai lá, resolve com a Agag lá, faz o que tem que fazer e pronto. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não fica com dó dessa situação. Ah, eu tô com uma dozinha aqui, tô com uma dozinha de fulano, tô com uma dozinha de ciclano. Irmão, não fica com dó, a conta é cara. Você viu o que deu pro Jonas? A conta sai alta. Ó, então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os seus olhos e observa bem o lugar que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Toda a terra que vê te darei a ti, a tua descendência para sempre. Acabou de tomar a atitude que agradava a Deus, que Deus queria, que Deus mandou ouvir uma promessa. A gente, ó, pode fazer um teste, ou é com coisa grande, ou com coisa pequena, ou com coisa grande. Deus falou, faz isso aqui. Toma atitude para você ver, na mesma hora você vê, porque ele fala assim: filho, eu não estou querendo que você pague a conta tem que pagar, mas eu quero que obedeça, é isso que Deus quer de mim e de você. Não fica com dó da situação A, da situação B, da situação C, da D, enfim. A gente vai até onde dá, não entra na frente de Deus não. Aqueles homens ainda ficaram, vamos lá, vamos remar, vamos jogar esse cara na água não, vamos matar esse cara. Porque na cabeça deles é isso, né? Você jogar uma pessoa no mar, o que você vai fazer? Vai matar ela. Tem situação que eu acho que eu vou matar, mas Deus vai pegar e vai mandar o aplicativo lá de trânsito, de conduzir. Deus mandou primeiro. Mandou lá, ó, vai lá, baleia, pega ele e leva ele lá até ele resolver, que ele vai lá para Nínive. Foi Deus que inventou o Uber. Irmão, mandou a baleia pegar ele lá no meio do mar. Vou mandar um Uber, o Uber vai em todo lugar, né? Irmãos, o que a gente precisa fazer? Ó, Ló, se fosse cada um no seu temperamento, vamos supor assim: ó, Ló, some daqui agora, não dá não, sai de perto de mim. Outro, né, o Pedro, como é que você ia falar, Pedro? Fala aí, fala. Não, mas não, fala aí como é que você ia falar. O fulano, vai embora. Como é que você ia falar? Irmãos, ô fulano, você ia falar assim, ó. O Pedro ia falar assim, ó. Dá não, cara. Sabe o que é? Tá ruim nós dois juntos aqui, vai embora, vai. Não dá, ó. Irmãos, o que nós precisamos entender? Acabou de mandar embora. Ouviu a promessa de Deus. Você quer ver outra situação? Vamos aproximar mais? Ó,
Mateus 16:16. Olha lá. Essa é a última, tá? E Simão Pedro respondeu, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Veja bem, Jesus pergunta para eles ali quem ele é. E aí o Pedro fala assim: o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Ele falou assim: ó, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Vai lá. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, né, não prevalecerão contra ela. 19. E eu darei a ti a chave do reino dos céus, e que o que ligares na terra haverá sido, já foi ligado, né, haverá sido, né, ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido, já aconteceu lá no céu, desligado no céu. Irmão, ó, o que o Pedro fez? Estufou o peito, o quê? Jesus falou que eu recebi a revelação de Deus e que eu sou uma rocha e o que eu falar vai acontecer porque eu ouvi do céu, vai acontecer aqui. Ó, estufou o peito. Quer ver? Versículo 21. Ó, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, olha só, irmão, tem situação que eu não posso ter dó. Se eu ficar com dó, se você ficar com dó, nós vamos desagradar a Deus. Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus, seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum, isso jamais te acontecerá. Ó só. Vai lá, o 24. Isso. E virando-se, Jesus repreendeu: Para trás de mim, Satanás. Sai daqui, diabo velho ruim. Ó, sai daqui, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Acabou de falar o que ele ia ligar no céu. Já pensou? Estufou o peito, Jesus já colocou no lugar dele. Irmão, tem situação, essa daqui é a mais levinha. Não deixa ninguém tirar você do seu propósito, não. Não fica com dó, não. Porque se eu ficar com dó, eu vou desagradar a Deus. Fala, ô Pedro, sabe o que é? Ele estava ensinando para Pedro que ele não podia abortar o chamado, a missão dele, por conta dele estar com dó. Ele não ficou com dó do Pedro. Ô Pedro, para trás de mim, ó, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens, ou a carne. Não fica com dó de situação nenhuma. Vai lá, o 24. Até onde eu vou? 26. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Versículo 26. Pois que lucro terá uma pessoa, ó, é essa parte aqui, é essa situação aqui. Às vezes, a gente está pensando no lucro. E o Saul estava pensando no lucro de ofertar lá para Deus. O Jonas estava pensando no lucro da vida dele. O que? Eu vou lá me cansar, eu vou lá e Deus vai abençoar aquele povo e eles não vão ter as tendências. Ele estava pensando no lucro dele. Ô Pedro, presta atenção. Aí o Abraão falou assim: não, se eu pensar no lucro aqui, eu não vou mandar o Ló embora. Vai ficar quietinho e pronto. Tem bastante animal juntando os meus e o dele. Não, pois que lucro terá a pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Sabe o que acontece? A gente visa o lucro da paz, o lucro do sossego. Vai ter.
Irmãos, o que aconteceu aqui? Custou mais caro, não custou? Ele entrou no barco do cara, até que o cara entendeu que o problema era ele. Tem situação que a gente fala assim, Deus, mas eu estava indo tão bem, o que está acontecendo? Aí, né, tem situação que você consegue modular, né? Peraí, esse módulo aqui tá certinho. Esse outro módulo aqui tá mais ou menos. Nossa, esse outro módulo aqui tá com uma tempestade, um vento, um destempero, o mar tá impetuoso. Irmão, aí descobriu aonde era o desafio. Ainda tentaram remar porque ficou com dó. Não fica com dó. Pediu a direção para Deus. Ó, presta atenção. Tem situação que Deus vai falar assim, ô filho, vai lá, abençoa, anda 1 milha, anda 2. Mas se ele falar para eu e você jogar no mar, joga no mar em nome de Jesus. Custa caro, traz prejuízo, traz luta. Já pensou? A gente é tão abençoado por Deus e Deus fala assim, ô filho, faz tal coisa. Ele não está querendo sacrifício, está querendo que eu obedeça. Aí eu fico com dó da minha carne, não vou lá não. Eu fico com dó dessa situação, não vou fazer isso não. Ô Pedro, sai daqui, diabo. Ele acabou de falar que ele era rocha. Mas ele deixou a carne entrar e ele precisava repreender. Tem situação, tem gente que a gente tem que colocar no limite. Tem pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa aí, ela não é crente, né? Mas chega chega num dia da semana, a pessoa vai lá, se consagra a Deus, não come nem carne. Aí eu vou quebrar a minha comunhão com Deus para agradar? Não vou não. Não vou não, filho. Ó, eu te amo, mas não dá para me quebrar não. Ô Pedro, eu te amo, sai daqui, diabo. Ô Pedro, essa revelação foi Deus que te deu. Agora o diabo entrou. Irmão, encontrou onde que está o Satanás? Manda embora. Encontrou onde está a situação que está trazendo vento, tempestade? Manda embora, não fica com ela não. Dali para lá é Deus que vai resolver. Para de entrar na frente de Deus. Às vezes tem coisa que está no nosso domínio, está debaixo do nosso domínio. Mas Deus já falou, joga na água, deixa eu cuidar. Aí eu fico entrando na frente de Deus. Aí a gente não descansa. Por quê? Vem uma tempestade para lá, uma tempestade para cá. O que aconteceu? Ó, depois que o Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Depois que eu e você tomamos a atitude, dispensamos o que tem que dispensar, jogamos no mar o que tem que jogar, Deus vem e fala com a gente em nome de Jesus. Ó, jogou o Jonas no mar, que paz que deu. Oh, paz boa. Já basta o desafio do dia a dia, ainda a gente vai entrar na frente de Deus? Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?